E as lembranças do colégio são muito fortes. Nós vivemos tanto tempo juntos aqui, passamos tantas histórias juntos, né? E isso traz grandes lembranças. E o liceu faz parte da memória de todos nós, né? Então, onde hoje essa molecada tá brincando aí, era o nosso campo, a nossa diversão aqui, né? Isso era um campo de terra que todos nós juntos costumávamos passar o lanche e fazer nosso esporte aqui, né? Então isso trouxe uma ligação. E todos nós, na realidade, somos filhos de Dom Bosco, né? Professores de hoje e de ontem também se encantam com os reencontros de ex-estudantes. Eu acredito que esses meninos, a gente pode chamá-los hoje, que aqui estavam, voltaram para esse encontro depois de 40 anos, eles entenderam quão importante aquilo que Dom Bosco sonhou. Quando ele era adolescente, nos seus 9 anos, ele teve um sonho e entendeu que a missão dele era arrebanhar pessoas, seres humanos, jovens. Ele pensou nos jovens pobres abandonados, mas também no jovem que quer crescer, quer ser alguém na vida. E eu vejo claramente hoje vocês, na hora que subiram no altar, na hora, né, por perto da consagração, a alegria de novo, parece que voltaram a ser criança de novo, de subir no altar, ou às vezes por curiosidade, ou quando entraram na igreja sem o grupo inteiro, falaram, o que tem a mais aqui nesse desenho, nesse altar? E eu retorno isso, como vocês devem ter aprendido muito, vocês do grupo que participaram, na época, quando era pré-adolescente, adolescentes e jovens que aqui passaram, com esses amigos, professores que passaram, o que ensinaram, o que os salesianos deixaram, aquela sementinha colocada no coração de vocês. Que Dom Bosco resumia numa palavra mais simples: espírito de família. É por isso que vocês voltaram hoje, é por isso que vocês estão aqui, aguentando o padre falar. Quando o padre Aramis falou, né, que vai ter 364 dias de preparação para o próximo encontro, que será dia 21 de setembro, eu falei, pronto, coitados, eles não vão ter que ficar me ouvindo esse tempo todo. Por hoje chega, por hoje basta. É a amizade, é o amor, e a frase de Dom Bosco célebre é essa: não basta amar, é preciso demonstrar. A escola, como se diz, é feita pelos alunos. Mas qual deles pode se esquecer dos mestres que ensinaram a fazer a escola? Nós tivemos grandes mestres, o próprio Mário Moura, que está com a gente aí, o Amaral, né? O Mário Moura, inclusive, foi um grande mestre, né? Independente dele ser professor de matemática, e matemática era uma matéria que o pessoal achava meio complicada, né? Mas o incrível é que o Mário Moura transformava a matemática numa coisa fácil. A gente agora mesmo se recordava nesse encontro de 40 anos, situações como professores e alunos, não é? Professor Chidiac, por exemplo, ele tinha o hábito de entrar na sala e bater com as decúrias sobre a mesa. Então nós deixávamos a mesa na pontinha do birô e quando ele batia aquilo, a mesa ia para o chão, ele também, era uma situação curiosa. Brincadeiras, isso dava sabor à vida, né? Eu poderia ficar contando um sem número de passagens divertidíssimas. Professor Alfredo Dias, que todo mundo gostava de imitar ele e a gente imita até hoje. Professor que gostava de dar aula e primeiro um aluno lia todo o livro e ele explicava. E ele era muito engraçado, né? Falava, ô rapaz, quando tinha prova, ele falava, livro aberto embaixo da carteira revela má fé. Aí teve um colega, ele colocou, numa prova, ele colocou o livro no meio das pernas. E o professor Dias descobriu, foi e pegou. E ele retrucou, falou, mas professor, o senhor falou que livro aberto embaixo da carteira não podia. Nas pernas o senhor não falou nada. Tirou a prova do colega, 0, né? Nós tivemos professores interessantíssimos, como é o caso do professor Marciano, que era professor de Química, de quem eu jamais me esqueci, até porque me colocou em situações meio complicadas aqui. Uma vez ele quis testar a qualidade, vamos dizer assim, cicatrizadora do ácido nítrico, se não me falha a memória, e no laboratório ele
falou, olha, o ácido nítrico, olha lá, é uma maravilha, ele pode curar as pessoas, ele pode rejuvenescer, ele cicatriza muito bem. Vamos ver aí, quem é que pode servir de cobaia, né? Olha para cá, olha para lá. Cremona, você vem cá, olha lá, você vai me colocar, eu estava com uma ferida no joelho, resultado de uma das nossas partidas fantásticas de futebol aqui, e ele realmente pingou algumas gotinhas, né? Óbvio que não curou absolutamente nada, aumentou a minha dor de uma forma extraordinária, mas enfim, eram coisas que aconteciam aqui. Tinha os professores que a gente lembra também, O Chediak, o Trivinho, lembranças boas. o Arruda, Celso. Tá, Agostinho, nosso querido caderno de coleção, né? Marciano, Vasco, Demétrio. Valeu. Marcaram época. Claro. Eu era o homem-bomba, né? E ele cismava de me utilizar como tocha, né? Eu ficava com uma vara comprida, na ponta dessa vara havia uma tocha, né? E ele colocava a bomba no centro lá e eu tinha que caminhar na frente. Você, olha, Cremona, você é um homem corajoso, vai lá, você vai para lá. E me levava até lá, explodia, quebrava vidro aqui, era uma maravilha. Poxa, se começar a falar o nome de todos os professores aqui, vai faltar. A memória da gente falha também. Mas eu lembro do professor Chediak, que o pessoal fazia muita gozação com ele, mas era uma sumidade, era uma pessoa extremamente inteligente. E professor Agostinho, professor Dias, tinha o Benedito, nossa, tinha um monte. Depois os próprios padres que a gente pegou, que era um rigor diferente, o padre Anderson, quando eu entrei aqui, ele já tinha uma postura diferente. Depois o padre Vitório, o padre Reinaldo já era uma outra maneira, não sei se a gente já estava no colegial aqui, que não era colegial, era científico, era um cara que a gente tinha amizade, conseguia até falar melhor com ele. Vou mostrar para vocês o que é o carbono, olha lá. Aí pegava o cidadão na frente, primeiro que ele encontrasse na frente, pegava o cabelo, puxava o cabelo, sabe, metia fogo. Isto aqui é carbono, olha lá, não é maravilha, era professor de química, evidentemente. Nec nominetur in vobis. Tradução? Nem se nomeia entre vós. Mas o Tecão antigo, o Pavanello, que uma época foi Formigão, que é arcebispo de Campo Grande, emérito, né? O apelido dele era Cabação. Né? E os alunos já conheciam. E daí o ex-aluno vem com vergonha e diz, eu queria falar com aquele padre. Não, a gente sabe que é assim. E antes teve o padre Cebolão, porque era careca, e o padre Zay, foi muitos anos ecônomo aqui, prefeito e tal. Então, assim, o padre Arra, né, que foi ecônomo, e assim por diante. São inúmeras pessoas que passaram aqui. Brincadeiras à parte, a manifestação de carinho por parte dos alunos eram retribuídas também com carinho, só que acompanhado de uma lição de vida. Eu só gostaria de dar um testemunho, você que está entrevistando, Vitor. Eu gostaria de dar um testemunho que faz uns 2 anos que você comentou que você fez um movimento na classe, né? Para Dom Walter, ele tinha ido, ele comentou essa semana comigo. Ele foi para uma missão na Mato Grosso, quebrou o óculos, enrolou o óculos com durex, você ficou com pena, falou, vamos comprar um óculos para o padre Walter, nosso professor de religião. Você fez a vaquinha, né? E nada dele trocar o óculos, até que você tinha uma certa pressão da turma, né? Você foi falar com ele e falou, não, eu vou explicar. É que eu encontrei uma família migrante, pobre, que estava na frente do colégio e eu dei o dinheiro para eles. Pois é, a ligação dos mestres com a escola também foi sempre profunda. A trajetória de alguns chega mesmo a confundir-se com a do próprio colégio. Bom, a minha história de vida começa exatamente aqui no Liceu em 1945. Início de ano, eu fui convidado por um amigo meu, morador do bairro, e que já estava aqui no Liceu já há alguns anos. E cá chegando, eu fiquei de boca aberta, admirando essa grandiosidade que ainda é esse espaço físico, o Liceu Coração de Jesus. Então, o Cristo está aqui testemunhando a minha presença aqui, depois de 67 anos como salesiano. Aqui vivi a minha infância, juventude,
a minha adolescência, toda ela aqui, plantado aqui nesse pátio, nesses pórticos. Até eu estava comentando há pouco, se essas colunas, esses pórticos, falassem, teriam uma história imensa para contar a todos. Aqui eu tive minha educação, minha formação, enfim, tudo aquilo que eu recebi, consegui me realizar profissionalmente como professor, me dedicando de corpo e alma, de 63 a 92. Fiquei aqui durante 30 anos, regendo e trabalhando e me dedicando com muito amor e carinho. As minhas histórias faziam parte mais assim dos vestiários, aquelas piadas, aquela bagunça, coisa assim que a gente no dia a dia tinha muitas histórias que vocês contam pra gente, algumas coisas que a gente nem lembra, entendeu? Mas é mais fácil vocês contarem para mim do que eu contar para você alguma história curiosa. Mas o dia a dia era sempre coisa excitante, curiosa. Sabe o que acontece? Eu fui mudando durante o tempo e eu fui me colocando no lugar do aluno. Então, uma época eu era bravo, outra época eu era chato, depois eu fiquei bonzinho. Depois que as meninas vieram trabalhar com a gente aqui, eu tive que ficar simpático, como um professor Badê, que para ele era tudo bacana e tal. Eu aprendi muito com o Badê, que eu era muito chato e muito nervoso, sabe? Aí eu fui aprendendo, fui melhorando com o tempo e cheguei a quase ficar bonzinho. Pois é, professor Amaral. Mas os alunos nem sempre eram assim bonzinhos. Bom, pelo menos é isso que se vê, causo por causo puxado da memória. Colocar coisa no filtro dos professores para o professor tomar a água do filtro lá e passar mal. Para não ter prova. Penaltice de moleque, de molecada mesmo, né? Então, essa daí é uma delas, né? Pôr aquele... Nem me lembro mais como é que chamava lá o líquido que punha no filtro dos professores para dar desinteria. Eu era um dos que batia o sino fora do horário e todo mundo ia para a fila e depois que eles percebiam que não era e nenhum padre me pegou, ninguém nunca me pegou. E eu batia o sino, saía correndo e me enfiava no banheiro e a turma ia para a fila, começava a fazer fila para subir para a aula, né? Era só ficar de butuca para ver se não tinha nenhum padre por perto, porque os alunos não iam dedar de jeito nenhum. Eu chegava lá, o sino ficava naquele cantinho ali onde tem o busto da mãe de Dom Bosco, chegava e tocava igualzinho que o cara tocava o sino para a turma formar fila para subir para a aula. E ó, pirulitava. E ninguém me dedou e nenhum padre me pegou. Os padres vão saber agora quem que tocava o sino naquela época. A pontualidade era regimental e regra quebrada, castigo aplicado. Olha, você pega essa época que você entrava atrasado do dito, você entrava pela sacristia, você entrava pelo dormitório dos padres, entrava grudado na perua que trazia os alunos. Depois o padre Vitório, que a gente chamava cabação na época, ele pegava, chegava e vinha. Como você entrou? Ué, o senhor não me viu na fila? Eu estava lá. Ele pegava suspenso, sala 19, sala 18. Copiar o regulamento. Copia o regulamento tantas vezes. Aí, como se fosse hoje, o padre Romano chegava, passava. O que você está fazendo aí? Vitório mandou copiar o regulamento. Vai embora. Ó, ele vai me pegar no pé. Vai embora. Fala que foi eu que mandei. Aí ele chegava para mim. Vitório, você copiou o regulamento? Não, o Romano mandou embora. Ele ficava nervoso comigo. E por falar em regulamento... Uma vez, até eu contar uma história do padre Romano que foi muito interessante. Ele foi sair do colégio, ele foi fazer uma compra no Ceasa e eu, Josué, vendo ele sair de compra, o senhor vai? Podemos ir junto? Olha, entra aqui, fomos. Na saída do Ceasa tinha uma ruazinha contramão. Ele falou, puxa, mas se eu pegar essa contramão aqui, a gente já ganha muito caminho. E entrou, o guarda parou.
O guarda perguntou ao padre Romano: o senhor não viu que essa rua é contramão? Ele virou e falou: vi sim, eu não vi, foi o senhor, seu guarda. Tascou uma multa no padre Romano. Eu lembro de professores, eu lembro de uma frase do Francisco Daniel Trivinho, que ele dizia que ele tinha sido, ele que inventou o nome tricordiano para quem nasceu em Três Corações, mas que roubaram dele esse título. Eu lembro também do professor Celso, que dizia o seguinte: passem fome, mas não deixe de comprar livros. Voltando ao Trivinho, ele disse que roubar livros não era pecado. Aí nós roubamos todos os livros que ele tinha. O Lusíadas, que ele tinha mimeografado, que ele trouxe daquele colégio lá do Parque Dom Pedro e tal. Nós roubamos tudo dele, ficou bravo. E tem mais histórias. Uma vez um padre, né, morreu e apareceu umas mãos sujas. Disseram que era o fantasma do padre. Eu também estava naquele rolo. É isso, Vitar. Beijo, cara. Eu fui o mentor intelectual do apelido do Paquetá, que se tornou um dos melhores amigos que eu tenho. Foi dado esse apelido pelo colega Mário Cipriano, numa aula de desenho. O professor Arthur chamava na lousa, a gente ficava lá atrás só imitando bandido, né? Então ele me deu a alcunha de Paquetá, eu dei a de Beltrão. A minha pegou, né? E até hoje eu sou conhecido como Paquetá. A gente no terceiro colegial, a gente tinha aula e você depois queria tomar banho, que era uma coisa que naquele tempo, onde já se viu, os caras não podiam tomar banho junto, essa história toda, todos aqueles preconceitos da época. E nós conseguimos uma autorização especial para que a gente saía daqui e ia para o cursinho, para que tomássemos banho no chuveiro do teatro. Então nós fazíamos educação física, tomava banho, se trocava e ia embora. E teve um dia que estava eu, Giovanni, o Bogozó, estava o Santini, os quatro tomando banho lá, e aí vamos brincar no teatro. Então entramos no palco, era no fundo entramos no palco, e aí o Bogozó, que era um grande pianista, começou a tocar cancan. E aí o Giovanni Santini, pelado, no palco, dançando. E de repente abriu a porta do fundo, era o João Dedão entrando e eles saíram correndo. Explica quem é o João Dedão. João Dedão era um padre que cuidava dos canarinhos, basicamente essa era a função dele aí. Da parte artística. Da parte artística do Coitão. E ele entrou e o pessoal saímos todos correndo, voltamos correndo para o chuveiro. E o Santini, naquela pressa toda, ele abriu a porta que dava para o pátio e saiu para o pátio, né? Nem se tocando. Aí voltou correndo. Foi realmente um fato muito marcante, né? Quer dizer que vocês dançaram pelados no teatro? Isso é uma coisa maravilhosa. O Santini tem a bandeira, porque o Santini se enrolou numa bandeira do Brasil, ele tem a bandeira até hoje na casa dele. Essa bandeira foi levada como lembrança daquele evento, né? O Agostinho, né? O Agostinho dava aula de matemática, onde nós perdíamos muitas vezes as nossas férias para fazer as inúmeras lições, as lições enormes que ele passava para a gente para fazer no período das férias. O caderno de coleção, né? O caderno de coleção. Isso, uma coisa marcante, Marciano, aula de química, enfim, Trivinho, português, são coisas que marcaram muito a nossa época e que nunca vão sumir da nossa memória, sem dúvida nenhuma. Tem uma vez estava chovendo aqui, nesse mesmo corredor aqui, fui descer as escadas lá, rolei de cima até lá embaixo, foi uma vergonha só. Eu acho que eu estava na segunda série do ginásio. Mas valeu. Outros, né? É engraçado, para os outros foi muito engraçado, todo mundo morreu de rir e tal, e eu com aquela cara né? Sinceramente, acho que já contaram todas as histórias aqui. Eu fiquei um tempo aqui ouvindo, acho que já esgotaram o repertório de histórias. Histórias, histórias, histórias. Também já lá se vão 4 décadas, mas é como se aquele menino que fomos estivesse sempre por perto, ao longo da vida.
Então, nesse pátio estavam todos os colégios uniformizados, todos os colégios disciplinados, embora com a elegância do sistema educativo de Dom Bosco. Portanto, esse pátio é histórico, porque ele mostrava a disciplina ou a conduta séria dos alunos nesses momentos. Portanto, é uma alegria que eu quero transmitir a todos e muito obrigado pela oportunidade de poder dizer a minha palavra, embora já cansada e meia rouca, como sempre foi. O pátio, bem, do pátio nem precisa falar, todo mundo lembra. Sabe, nesse pátio aqui que vocês estão vendo aqui atrás, aqui, esse campo aqui era de areia, né? Era um campo de futebol grande de areia. A gente jogava muita bola, eu sempre gostei muito, todo mundo, né? Os meus amigos sempre gostavam de jogar muito futebol, né? E por que não surgiu nenhum craque do futebol aqui? Ah, surgiu sim. Tinha o Osni, que jogou no Bahia, o outro baixinho que jogou no Santos, lá que eu não me lembro o nome dele agora. Teve alguns craques que jogaram bola, sim. E outros craques que não deram sequência aí, porque tinha uma gente boa de bola aí, né? Que a gente fazia campeonato interno, né? Então tinha os times de futebol, né? Portuguesa, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, né? Eu brigava porque queriam tirar o esporte daqui por num clube. Isso é acabar com o colégio. O aluno quer descer e jogar bola. Se ele aprendeu matemática, ele está pouco ligando, porque vai usar pouco também na vida. Né? A não ser que faça engenharia e fique calculista. Né? De futebol. Tinha o Osni, que era jogador, um baixinho, pequenininho, menor do que eu, que foi jogar no Bahia. Que tinha o Góes, que foi jogar no Corinthians. O Colombo, que era goleiro, que foi jogar na Ponte Preta, se não me engano. E mais alguns. Agora, na parte de basquete, a própria menina aqui, aquela que era da seleção brasileira, que era a Janete, que ela estudou no oratório no meu tempo, que ela era do oratório Dom Bosco. O Chico Bogozó, ele foi campeão sul-americano de salto de altura. Começou brincando com a gente aqui, a gente montava, não tinha caixa de areia, a gente montava com colchões no chão, sabe? E um negócio muito rústico, que a gente depois levava esses alunos para os clubes. Mais gritante foi um salto em vara, que tinha uma maldita vara que todos nós tínhamos que saltar. Claro que tinham bons saltadores no grupo, mas o grupo era do futebol. E o professor insistia que todos na fila tivessem que saltar, teriam que saltar. Bom, eu intencionalmente quebrei a vara. Meu salto foi pífio, no meio da vara. A vara veio embaixo do meu pé e ela simplesmente se espatifou. E qual que foi a conclusão? Acabou a aula, podem ir para a quadra. Isso foi sensacional porque a gente ganhou mais tempo de quadra e menos tempo de ficar saltando vara. É inesquecível um gol olímpico onde eu pedi para o Moura, contra a sua classe, numa final sensacional, 2-2, tinha um escanteio para bater. Falei, Moura, segura o goleiro, eu vou tentar chutar direto. E a bola entrou direto. E foi gol olímpico. E aquilo foi a glória. Futebol sim, mas perder a compostura jamais. O liceu era tão sério que durante os jogos, né, de pátio, de educação física, os alunos não podiam extravasar gritando gol, tinha que gritar baixinho. E o professor Varela era um professor meio militar, sabe? E aí eu comecei. A introduzir um pouco de esportes, de brincadeiras e tal, né? Muitas gozações. E aí nós fomos criando uma família. A parte esportiva foi muito marcante na minha vida. Eu fui uma pessoa muito atuante quanto ao esporte. Eu era metido, porém, tentava pelo menos jogar vôlei, basquete, futebol e assim por diante, né? Então o esporte para mim era muito importante e essa criação começou desde o Liceu Coração de Jesus, né? E aí foi para os clubes, faculdade, onde a gente atuou também. Mas foi uma época muito importante e o esporte também é uma coisa que traz muita saúde ao ser humano, é uma coisa muito importante, onde eu dei muita atenção a isso. Eu gostava muito do liceu na parte esportiva.
gostava de jogar bola, jogava basquete, jogava vôlei. E nosso professor, o professor Amaral de Educação Física, foi um dos responsáveis por essa minha paixão pelo esporte. E teve uma época, a gente estava acho que na terceira série do ginásio, nós resolvemos montar um time de basquete. E estava eu, meu amigo Vita, Girair, formamos um time de basquete sob a supervisão do professor Amaral e foi uma coisa legal que aconteceu com a gente. Deu uma crescida legal na parte fora o futebol. Eu lembro das competições que nós tínhamos aqui, tinha Olimpíadas aqui dentro, o pessoal vinha com tocha para dentro do colégio, era muito disputado. Em 1972, o ano que vocês se formaram, né? Formado, isso mesmo. Eu comecei com a primeira Olimpíada do Liceu, que era só homem, não tinha meninas estudando aqui. Então nós nós fizemos um contato com o professor do Alarico Silveira aqui embaixo do estado para trazer algumas meninas para enfeitar um pouquinho a corrida que a gente tinha programado para sair lá do Ipiranga com a tocha olímpica, da pira olímpica, a gente pegava a tocha olímpica e corria uns 8, 10 quilômetros do Ipiranga até o Liceu para a abertura da Olimpíada. O negócio ficou tão grande que aí não cabia mais no Liceu. Tinha muitos alunos aqui, tinha 2.000, 2.500 alunos. Aí nós passamos a fazer a Olimpíada no Ibirapuera. Aí fomos para a USP, visitamos vários lugares para fazer a Olimpíada.